Me conhece, eu sou Jefferson. Só esperar iniciar a gravação e eu repito. Bom, novamente, pessoal, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jefferson, eu sou analista de suporte da ESIG Software, Natal, Rio Grande do Norte, e nós prestamos serviço para o FSJ com relação ao sistema, SIG-A, da família SIG-UFRN, compartilhado pela UFRN com o FSJ. E hoje, a nossa agenda, já seguimos uma agenda desde a segunda-feira. A gente já passou pelos cadastros de curso, já fez todos os 4 primeiros dias relacionados a treinamentos da estruturação de curso com o pessoal da DICOM. E hoje a gente inicia um treinamento voltado para a coordenação de curso, que tem uma relação com a coordenação de departamento, também vinculando chefia de departamento e coordenação coordenação de curso, secretaria de curso. Então, esses 4 perfis dentro do sistema, eles se comunicam, dentro desse fluxo de solicitação de turmas, de oferta de turmas, como vocês usam o termo, oferta de turmas durante um semestre. Então, na agenda de hoje, a gente vai passar pela solicitação de componente curricular, dentro do portal do coordenador, essa possibilidade limitada à atividade, então cabe, de fato, à secretaria ou à chefia do departamento fazer essas solicitações de componentes para a DICOM, mais à frente a gente vê os detalhes, análise de solicitação desses componentes, cadastro de programa desses componentes, como uma forma de resumo do componente curricular, solicitação de abertura de turmas, atendimento dessas solicitações de turmas, que normalmente a responsabilidade a coordenação solicita, a secretaria de departamento atende, a criação das turmas sem solicitação, se for necessário no futuro utilizar essa função, cadastro de planos de ingressantes, matrícula de ingressantes, cadastro de orientação acadêmica, matrícula online, análise de solicitação da matrícula online. Matrícula online é o aluno se inscrevendo nas turmas. Matrícula de ativos, que seria uma matrícula diretamente pela coordenação. E aí, por último, para fechar o dia de hoje, amanhã a gente tem na próxima semana tem mais fluxos de coordenação, para fechar a transferência entre turmas, de alunos entre turmas. Então, pessoal, vou só mostrar, antes de iniciar, dentro do próprio sistema, vou só mostrar um fluxo para, digamos assim, situar a equipe de coordenação e departamento dentro do fluxo de graduação. Então, para o UFRN, só ampliar um pouquinho. Então, existe todo um fluxo que, digamos assim, relaciona alguns perfis, como o gestor do módulo de administração, normalmente os papéis DA e CDP, que já são responsabilidade da DICOM, gestor e administrador aqui nesse caso. Então, existe um papel relacionado à administração, existe o papel de gestão, que é o DA especificamente, misturado com o CDP, que configura parâmetros, horários e calendários, cadastra cursos e estruturas, cadastra os discentes aprovados em processo seletivo, ou mesmo algum discente for necessário cadastrar avulso, administração de outras operações, e conclui o discente. A função de conclusão do discente cabe ao gestor do módulo de graduação. E aí, para o treinamento de hoje, a gente chega aqui nas funções de coordenação e departamento. Por mais que aqui esteja apontando chefe e coordenador de curso, normalmente as operações são realizadas pelas secretarias, pela função de secretário. Função de secretaria. Então, nesse caso, a necessidade, a Secretaria de Coordenação solicita cadastro de turmas, a coordenação do departamento, ela atende essas solicitações de cadastro de turmas, revisa, identifica os docentes, a gente vê mais à frente os detalhes, gerencia planos de ingressantes, a coordenação, ela matricula os ingressantes e matricula e consolida as atividades, os componentes do tipo atividade, normalmente é responsabilidade da coordenação. E aí, no final, cabe ao docente gerenciar e consolidar suas turmas. Esse aqui seria o nosso 7º encontro. No próximo encontro, a gente vai ver mais algumas funções relacionadas à coordenação e também o discente. Hoje a gente só vai visualizar a matrícula online de discente, como ele se inscreve, para entender como que essa solicitação chega para um orientador acadêmico ou para a coordenação. Embora o fluxo é semelhante, de análise e solicitação de matrícula, de inscrição numa turma. Então, fechando essa parte desse fluxograma, a gente vai direto para o sistema, a gente vai demonstrar aquele fluxo lá da agenda. Só
só mudar aqui. Essa mesmo. Então, o secretário, né, ao logar no sistema, né, ele vai perceber que ele tem aqui na sua entrada, né, o sistema ele situa ele em vínculos. Então, nesse exemplo, né, nós temos um usuário que tem uma lotação no departamento e tem 3 vínculos de secretaria. Né? O sistema considera como vínculo. Então, ele foi indicado como secretário em 3 cursos. Né? A gente tem um curso teste, um curso de avaliação e um curso de validação, né? Todos os cursos de treinamento. Então, nesse exemplo, a gente vai utilizar esse curso avaliação institucional, onde está toda a massa de dados do treinamento de hoje. Alguém quer falar? Ok. Continuando. Então, seguindo o fluxo, né, do treinamento, só um momentinho, deixa eu só fechar aqui. Então, nossa primeira parada é em solicitação de componente curricular. Né? Como eu havia falado, para a coordenação, acabei só iniciando, não há uma função específica de solicitação de componente curricular. Né? Existe, no máximo, né, atualmente, até a versão atual, só há uma solicitação de cadastro de atividade, que segue um fluxo semelhante. Né? O coordenador, a coordenação, né, no futuro, se a instituição entender que há necessidade de, digamos assim, evoluir essa função e permitir, né, isso pode ser analisado. Mas, a princípio, só é possível solicitar um cadastro de atividade. E antes de a gente usar essa função, a gente vai lá para a Secretaria de Departamento. Então, novamente, né, um secretário de departamento ele vai logar, vai ver seus vínculos. Então, ele tem uma secretaria, né, identificada, e ele já tem acesso a um portal diferente. Né? Ele já tem um acesso aqui direto no portal no módulo de graduação. Ele tem uma aba específica chamada de Secretaria de Departamento. Então, essa aba de Secretaria de Departamento, né, ela é quem vai possibilitar que ele realize operações, né, com componentes curriculares e com turmas, né, que seria o objeto principal. Né? Ainda há algumas funções, né, de operações com discentes, relatórios, declarações e ainda algumas funções relacionadas às páginas web da coordenação. Isso a gente vai ver amanhã pelo perfil de coordenação direto. Além de outras consultas. Jefferson. Né? Oi, à vontade. Só um instante, por favor. Esse componente curricular são as disciplinas, é isso? Isso, componente curricular no sistema é disciplina, exato. Ah, ok. Obrigado, viu? Nada, disponha. Bom, deixa eu só ampliar um pouquinho. Ô Jefferson. Oi. Só um minutinho. Vice-coordenador tem acesso a esse sistema? Porque eu não estou encontrando o meu sistema, não consigo essa aba que você colocou aqui no meu login. Tá, essa aba aqui, né, ela é específica de uma identificação de secretaria de departamento. O vice-coordenador, ele vai acessar esse portal aqui, ó, portal do coordenador de graduação, que é semelhante a esse aqui. Tanto coordenador, vice e secretaria, eles usam esse mesmo portal aqui. Ok, obrigado. Okay? Ô Jefferson, Nada. mas eu acho Oi. que essa opção ainda não está no ambiente de produção, não tá? Tá sim. Os coordenadores? Sim, coordenadores, vice, acho que eles não estão identificados ainda, né? É preciso identificá-los em produção. Preciso usar aquela função de identificação que eu mostrei no treinamento passado, essa função aqui, lá no módulo de graduação, aba administração, identificação de coordenadores. Então, se eu utilizar essa função, eu vou conseguir dizer que ele é vice ou que ele é coordenador, né? E vou dizer qual curso que ele vai ter acesso através daquele portal do coordenador que eu mostrei. Da mesma forma, secretaria. Né? Eu tenho uma função de identificação de secretaria de curso. Essa secretaria, essa daqui seria a equivalente da secretaria de departamento que vocês vão utilizar. Secretaria de Unidade Acadêmica Especializada. Né? As unidades atualmente estão classificadas dessa forma. As unidades de departamento. Então, esse identificar secretário, eu vou poder identificar, né? Aqui é diferente daquela tela de coordenador, eu só preciso localizar o usuário. Então, eu digo que esse secretário vai para um determinado curso. E aí confirme. Quando eu confirmar, ele vai ter acesso àquele portal que eu estava mostrando. Deixa eu só logar novamente. Entendi. Mas eu acho que é porque a gente não fez essa identificação ainda no ambiente de Isso, produção. em produção é necessário fazer. Acho que o docente consegue acessar o portal Docente por padrão, isso. Por padrão, você da categoria docente já tem acesso ao portal docente. Pronto, esse é o portal da coordenação que é compartilhado, coordenador, vice e secretaria. Mas infelizmente o meu portal está fechado.
Pronto, a gente pode no final verificar, mas se for em produção, vai ter que ser identificado naquelas funções que eu acabei de mostrar. Tá bom. Então, vamos seguir o treinamento aqui. Então, solicitação de componente curricular, né? Como eu falei no portal da coordenação, só existe a possibilidade de solicitar componente ou disciplina do tipo componente, né? Para o UFN, disciplina é um tipo de componente e atividade é um tipo de componente também. Então, nesse caso, né, cabe à secretaria de departamento solicitar esse cadastro de componente. E quem vai atender essa solicitação? Normalmente, o fluxo ele vai direto para o, a gente chama de CDP, né, o FRN, nesse caso vai direto para a DICOM, mas eu percebi que nessa versão, o chefe do departamento também tem autonomia para autorizar esse cadastro de componente. Então, eu vou mostrar as duas possibilidades também. Então, como secretaria de departamento, eu tenho a função de solicitar cadastro. Então, antes da gente solicitar, vamos só dar uma passada nas possibilidades de tipos de componente, como eu falei. Ó. Então, para o FRN, né, o componente curricular, ele pode ser do tipo disciplina, ele pode ser do tipo atividade, ele pode ser do tipo módulo e pode ser do tipo bloco. Então, tipo módulo e disciplina são bem semelhantes, né, com a distinção essencial de que o módulo ele tem uma possibilidade de flexibilidade de horário, ou seja, ele pode iniciar antes de terminar, depois que começa o semestre, não precisa ser a data exata de início e de fim, né, pode começar depois e terminar antes, então isso é uma flexibilidade que chama de horário para o sistema, além da possibilidade de cadastrar um bloco, né, um módulo em uma carga horária que não seja múltiplo de 15, que é o padrão atual do sistema para o UFRN. Já a disciplina segue esse padrão de múltiplo de 15. Já o bloco, né, é um tipo de componente, né, que normalmente é utilizado nas instituições pelo curso de medicina, onde você consegue ofertar uma turma, no caso, você cadastra um bloco, né, cadastra um componente e subdivide ele em unidades. Só daqui a pouco eu mostro direitinho, fica melhor de explicar. Então, vamos, nesse exemplo, solicitar o cadastro de uma disciplina, né? Para a disciplina não há nenhuma informação a mais. Se, por exemplo, eu escolhesse atividade, eu já teria um novo tipo de atividade, ou seja, dentro de atividade, do componente atividade, eu tenho estágio, eu tenho prática como componente curricular, eu tenho seminário de integração e eu tenho trabalho de conclusão de curso. Então, além disso, eu tenho uma forma de participação. Né? Normalmente, existem 3 formas de participação via sistema, ou seja, eu tenho uma atividade de orientação individual que requer um orientador e uma carga horária de orientação. Eu tenho uma atividade especial coletiva, normalmente, quando há necessidade de, digamos assim, desenvolver uma turma para um componente do tipo atividade, embora não seja muito comum. Normalmente, as atividades são registros de atividade e não turmas. E ainda há a possibilidade de a forma de prestação ser internato, né, conforme a regulamentação da UFRN. Nesse exemplo aqui, vamos voltar rapidinho para a disciplina, daqui a pouco a gente faz o fluxo de atividade, módulo e bloco. Então, solicitando uma disciplina, né, eu tenho as modalidades para todos os tipos, né, presencial e à distância, vamos simular uma presencial. Vou avançar. Por padrão, o sistema tem esse comportamento de pegar a inicial do departamento, né, uma sigla que é colocada lá no cadastro do Siga de Mim, e fazer um sequencial de cadastro, ou seja, o último que foi cadastrado foi o 26, então ele me sugere, ó, você pode utilizar a partir de agora o 27. Então, aqui ele já está aparecendo, mas se ele não tivesse, se tivesse aparecendo qualquer outra coisa, você poderia clicar nessa setinha e ele voltaria, ele entraria, né, aqui nesse campo de código. Eu posso digitar, né, o nome da disciplina, disciplina treinamento. Normalmente o sistema vai deixar repetir nomes, né, o que não pode repetir é código, ele não vai deixar. Vou definir a carga horária desse componente, ou cargas horárias, né, possível, carga horária teórica presencial, prática presencial, extensionista presencial, a FRN nessa versão lançou, né, essa possibilidade de implementar essa carga horária de extensão numa disciplina, em um componente curricular, né? Ele dá um subtotal das cargas horárias presenciais, aí ele já faz a mesma coisa com a aula à distância, ó, teórica à distância, prática à distância, extensionista à distância, e aí ele dá os totais. Né? Se estivéssemos em outros componentes, como daqui a pouco eu vou mostrar, né, ele teria outros campinhos a mais, um campinho de orientação, alguns componentes não vão ter totalmente esses 3, algum tipo de componente. Então a gente vai ver essa diferença daqui a pouco. Então, fechando essa parte, eu defini que esse componente teria 60 horas.
Eu posso já no cadastro do componente, né, informar os pré-requisitos, né, ou correquisitos ou equivalências, né, o comportamento padrão do sistema, né, ele valida dessa forma, então é necessário informar, por exemplo, se esse componente ele é equivalente a um outro componente que já estava na estrutura, né, é necessário que eu preencha, né, nesse padrão aqui. Então, se ele é equivalente a 2, 3 ou 4, eu posso seguir só esse padrão, né, parênteses, espaço, componente válido, ou seja, um componente que existe. Se ele não existir, o sistema não vai deixar você concluir esse cadastro. Então, digamos que ele era equivalente ao 26 e ao 25, né? Eu sei que são componentes que já foram cadastrados. E assim sucessivamente, né? Existe essa possibilidade, mas dessa forma aqui é a forma mais simples. Eu posso usar sempre ou ainda eu posso dizer que é I, né? Eu posso dizer que ele é equivalente a 2 componentes juntos. Não é muito comum, mas o sistema tem essa possibilidade de usar um I também. Mas por padrão, normalmente vai ser um ou, né? São componentes de cargas horárias iguais e, digamos, uma programação dentro desse componente, né, de oferta do componente que é equivalente, né, à carga horária. Além disso, eu posso definir, né, um detalhe sobre essa data de início, é que é essa data que vai ser validada, né, pela função de histórico para calcular essa integralização. Quando eu defino aqui que um componente ele é válido, por exemplo, a partir do dia 1/7, mas digamos que ele seja válido a partir do dia 1º, né? Então, todo mundo que se matriculou, todos os alunos, né, que se matricularam desse dia para frente, eles vão, digamos assim, ser contemplados com essa equivalência lá no seu histórico. Qualquer aluno que se matriculou antes, ou seja, que a solicitação de matrícula, né, que foi realizada antes dessa data aqui, não vai ser contemplado no histórico. Então, isso é um detalhe que é preciso ser observado. Normalmente uma equivalência retroativa, né? Pode ser que quando a gente realizar a migração seja necessário ajustar algumas equivalências. Então é importante observar isso e já ter a ciência de quando foi, né, que essa equivalência começou a valer, para já colocar bem lá para trás. É melhor que coloque bem atrás do que colocar para frente e não contemplar os alunos com equivalência. Então, fechando essa parte, da mesma forma, pré-requisitos, corre-requisitos, tudo fica na expressão, né, dentro do cadastro do componente. Então, fechando essa parte, ainda existe uma parte comum, né? Comum, mas que com diferenças também entre os tipos de componente. Então, nesse exemplo aqui de codisciplina, eu tenho a permissão de criar turma já padrão, eu não posso alterar. CH compartilhado entre docentes, né? A possibilidade de dois docentes compartilhem, né, a CH, ou seja, tem a mesma carga horária dentro da disciplina. Necessita de orientador? Normalmente a disciplina não. Então, se fosse uma atividade de TCC, seria sim. Exige horário, por padrão, se eu estou presencial, sim. Horário flexível do docente, também. Número máximo de componentes por grupo, né? Esse agrupamento é mais para fins de organização mesmo, né? Na prática, eu não vi nenhuma distinção em termos de agrupamento dentro da disciplina, do cadastro da turma, não. A gente vê daqui a pouco. Flexibilidade de horário, sim ou não. Nesse caso aqui, é aquela flexibilidade que eu falei, né, de poder iniciar uma turma antes, depois da data da primeira data do semestre e terminar antes da última data. Essa é a flexibilidade de turma que eu tinha falado. Então, por padrão, disciplina normalmente é não, mas pode ser mudada para sim. E módulo, independente de marcar sim ou não, o módulo sempre vai ser sim, né? Sempre vai ser flexibilidade de horário. Matrícula online, né? Se a disciplina permite matrícula online ou não. Matrícula online é o aluno se inscrevendo, né, na disciplina, na oferta de turma. Permite criar turma sem solicitação. Então, nesse caso específico, né, tem aquele fluxo onde a coordenação ela solicita um componente, né, a criação, né, a efetivação de um cadastro de turma para o departamento. Mas, nesse caso, né, se por algum motivo a instituição entende que alguns componentes poderiam ser solicitados, ou seja, alguns componentes poderiam ter uma turma criada sem solicitar para o departamento, né, seria necessário usar esse parâmetro. E lá no cadastro do componente, né, o componente também teria uma unidade responsável que seja a coordenação. Normalmente as unidades responsáveis pelos componentes vão ser os departamentos ou campos, dependendo do curso. Mas se o componente, né, for utilizado nesse fluxo de turma sem solicitação, há necessidade, sim, de que o componente seja da coordenação. Então, fechando essa parte, permite criar subturmas, né? Também há esse fluxo dentro do sistema,
né? Ele lembra um pouco o componente bloco, mas ele é diferente porque a subturma para o UFRN, ela é uma turma que é criada, ou seja, eu tenho, na prática, né, eu tenho 30 alunos, então, em um horário comum, eu dou aula para esses 30 alunos, e em horários distintos eu divido essa turma em 2, 3 horários, normalmente 2, dependendo da capacidade, né, do laboratório, por exemplo. Então, a subturma, né, ela tem esse padrão, ela é um único componente, né, ela não tem subunidades como o bloco que a gente vai ver daqui a pouco, e esse componente, né, ele divide a turma em 2 horários, onde tem um horário comum e outro horário separado, ou seja, os alunos, quando forem se matricular, eles vão visualizar, né, a turma e vão poder selecionar um desses 2 horários. 2 horários distintos, né? Então, ele acaba criando uma subturma A e uma subturma B para um mesmo componente. E quantidade de avaliações, né? Aqui a gente vai ver melhor quando chega lá na parte de docente, né? Mas a quantidade de avaliações por padrão para o UFRN normalmente são 3 unidades. Mas para o UFSJ, né, seguindo, né, as considerações em algumas reuniões ou apresentações anteriores, vão utilizar normalmente aqui sempre 1, e aí cabe ao docente desmembrar essa unidade em quantas atividades ou avaliações ele entender melhor, podendo definir se usa média aritmética ou média ponderada, se soma notas na unidade, né, se usa essas médias ou não. Então, isso a gente vai ver na aula de portal docente, em turma virtual. Então, para fechar uma ementa, né? Então, esse exemplo poderia ser copiado e colado, alguma ementa aqui, mas vamos só digitar para avançar. Então, esses são os detalhes, né? A maioria é comum em todos os componentes, daqui a pouco eu vou mostrar a diferença para os outros. Então, se eu preciso concluir esse cadastro, né, eu vou avançar. Normalmente o sistema vai me dar esse resumo, né, do componente para eu verificar se eu esqueci alguma coisa, se está tudo lá, se cadastrou direitinho. E aí ele vai me pedir uma senha, né? Só um minutinho. Só um minutinho. Então, ao cadastrar, o sistema vai me informar, né, que vai ficar aguardando confirmação da DICOM. E nesse caso, né, pelo menos nessa versão, há a possibilidade que o chefe do departamento também autorize. Então, a gente vai visualizar agora esse atendimento dessa solicitação de componente. Daqui a pouco a gente vê ou melhor, vamos ver logo os demais tipos, daqui a pouco a gente vê a aceitação. Então, deixa eu só avançar. Oi, à vontade. O Adriano levantou a mão. Pode falar, Adriano. Oi, boa tarde. Só para entender, está falando aí que isso é do departamento. Aqui na UFSJ, toda essa parte, tudo que você mostrou aí até agora, é feito pela coordenação de curso, não pelo departamento. A gente tem essas estruturas são separadas. A única coisa que o departamento faz é a indicação do nome do docente que vai ministrar aquela disciplina. Todo esse restante é a atividade da coordenação. Isso é talvez. A coordenação cadastra componentes também? Sim. Aliás, na verdade, eu não sei nem se. Você está falando de turma, né? A gente vai chegar em turma aí. Não, então, mas, por exemplo, toda essa definição, isso nunca passou em nenhum departamento aqui da UFSJ. Aí eu não sei porque quem é o responsável aqui na UFSJ, se está aqui na reunião para falar para a gente, porque toda essa atribuição não é de secretário de departamento. Aí eu sei que, o pessoal está colocando no chat aqui, que quem cadastra a disciplina é a DICOM, é a própria DICOM. Só uma observaçãozinha aqui, é o seguinte, aqueles processos que a gente hoje faz na mão de solicitação de encargo didático a um outro departamento, a gente vai mudar um pouco essa lógica a partir das resoluções novas e a partir do SIGA, das resoluções que já estão aprovadas, inclusive. Ao invés do curso montar
ao invés do curso ter todas as disciplinas em si, isso no próximo semestre ainda não, tá? Mas gradativamente a gente vai implantar dessa forma a partir do momento que forem aprovados novos projetos pedagógicos de curso. O que ao invés do encargo didático ser um memorando que o departamento vai passar para a coordenação de curso, assumindo uma determinada disciplina, a gente vai passar a ter uma dinâmica um pouco diferente. O departamento vai ter o portfólio de disciplinas dele e as coordenações de curso vão lá e montar a sua estrutura a partir desse portfólio que os departamentos vão ter. As coordenadorias de curso vão ter algumas disciplinas, que é mais ou menos o caso que o Jefferson explicou ali, quando a própria coordenação pode ofertar. Mas essa oferta, essa mudança vai ser gradativa, não vai se dar no primeiro momento. Tá? Mas a tendência será essa a partir aí dos próximos projetos pedagógicos de curso. Ah, tá. O Bruno, então, e Jefferson. Então, assim, porque eu acho que aí o treinamento do que a gente está vendo agora não está fazendo sentido nem para quem é secretário de departamento, nem secretário de coordenação de curso e nem para a DICOM, né? Porque a gente está fazendo treinamento e vai mudar para ser dessa maneira. Então, já é uma resolução nova que a gente ainda não foi apresentado, e aí sim a gente vai passar a trabalhar nesse novo sistema com uma nova resolução. Se for Sim, assim, sim. aí tá. Então a gente vai ter que se apresentar da resolução e como isso vai funcionar. Só porque o Jefferson está explicando e não está fazendo nenhum sentido para a gente. Então, assim, só um primeiro contato para a gente ter, digamos assim, noção do que vai ser de perspectiva, vamos dizer assim. Ah, tá bom. Não, porque eu achei, eu falei, amanhã vocês começam a fazer assim. A gente não tem como fazer, né? Basicamente hoje não existe. Não, então tá certinho. Obrigado pelos esclarecimentos. Jefferson, Bruno e todo mundo. Tchau, tchau. Beleza. Adriano, na verdade, ano passado a gente já fez assim, várias resoluções já foram alteradas ano passado, né? Então foi uma discussão que passou na congregação, passou no CONEP, então algumas coisas realmente já mudaram. Outras adaptações vão ser necessárias, entendeu? Então, assim, eu também peço, né? E claro que a gente pode fazer uma reunião só para isso. No caso, viu, Bruno, a gente já pode até pensar em marcar a apresentação dessas que já passaram na congregação, que já passaram no CONEP, mas alterações que foram feitas, tá? Então, tem muita coisa aqui que, inclusive, a gente teve essa preocupação do ano passado, foi quase todo dedicado nesse sentido, a mudança em relação às resoluções, tá? Eu acho que, de repente, a gente pode casar aqui com a apresentação do sistema também com essa questão das novas resoluções. Obrigado, pessoal, pelo complemento. Então, é isso, Adriano. Realmente a apresentação, né, a demonstração de hoje é para mostrar como os fluxos funcionam, né, atualmente e como futuramente, né, a instituição pretende adotar, né, a utilização do sistema. Mas, claro, que no futuro é possível, sim, implementar algum tipo de melhoria no sistema, né, desde que vocês alinhem internamente. Mas, no geral, esse é o fluxo, né? A coordenação, ela solicita turmas para o departamento. Da mesma forma, né, os componentes aqui atualmente são responsabilidades diretamente do departamento. Mas a gente vê daqui a pouco o fluxo de turmas sem solicitação. Então, fechando essa parte de componentes, né, vamos rapidinho lá voltar para os outros tipos de componentes para vocês entenderem. Então, quando eu solicitei um cadastro de componente do tipo atividade, a gente vai comparar rapidinho aqui. Então, eu solicitei o cadastro de um componente do tipo disciplina. A gente está no perfil Secretaria de Departamento, só lembrando. Então, vamos agora solicitar, por exemplo, um trabalho de conclusão, né, ou um estágio, né, são semelhantes com uma diferençazinha. Então, nesse exemplo, o trabalho de conclusão por padrão é uma atividade de orientação individual. Então, mesmo comportamento, né, eu tenho a possibilidade de aproveitar um código, né, que ele já demonstra o tipo de atividade e a forma de participação. E aqui, da mesma forma, posso definir o nome para esse TCC, né? Posso definir cargas horárias.
Meu navegador acabou pegando um cachezinho aqui, mas no geral, né, digamos que o componente, um TCC, esse trabalho de conclusão tenha 30 horas, né, em algumas instituições é normal não ter nem carga horária trabalho de conclusão, mas fica a critério da instituição. E aí, como eu falei, né, além daqueles comportamentos, ó, esse aqui já ele tem só de 100 carga horária orientada, né, já não é mais uma carga horária teórica ou prática, né, a extensionista até existe, mas seria uma extensionista orientada, então, no que se refere a trabalho de conclusão, sempre seriam cargas horárias de orientação. E aí já existiria, né, a possibilidade de carga horária de orientação docente, como eu citei. Então, aqui cabe à instituição definir a carga horária de docente, se vai ser as 30 horas, se vão ser menos horas, 2, 10 horas. Então, as instituições geralmente variam nessa carga horária, né? A quantidade de carga horária que o docente dá dentro de uma atividade de trabalho de conclusão de curso. Da mesma forma, quando eu já apresentei, né, as expressões do componente, né, relacionadas a pré-requisitos, correquisitos e equivalências, e aí os parâmetros mudam, né? Então, como eu falei, né, de um tipo de componente para outro, esses parâmetros vão variar, ou seja, eu tenho um trabalho de conclusão que, por padrão, não permite criar turma, não permite CH compartilhada, exige a orientação, né, diferente da turma, né, exatamente o contrário, os 3. Horário também não exige, horário flexível do docente também não. Exige a possibilidade, né? Aqui eu acho que é mais a tela ela é compartilhada entre os tipos de componente, né? Então é um pouco redundante isso aqui, já que se ele não exige horário, né, não faz nem sentido ter uma flexibilidade ou não de horário, e não é uma turma, então não faz sentido flexibilidade de horário se não é uma turma. É um registro de atividade. Isso aqui eu posso verificar depois para, se for o caso, não nem mostrar. E a obrigatoriedade de nota final, né? A gente vai ver depois na aula de docente como ele lançaria essa nota desse trabalho de conclusão. Da mesma forma, né, aqui ele já chama de descrição, né? Seria semelhante ao ementa. Então, esse é um exemplo de trabalho de conclusão que, da mesma forma, né, eu vou avançar, vai me dar um resumo, eu vou enviar para a DICOM, e um bem importante também, que seria as atividades são semelhantes, né? A diferença é que as outras atividades não teriam essa carga horária de orientação do docente, mas teriam cargas horárias relacionadas à atividade, à orientação também. Então, só para fechar o bloco. Quer falar? Jefferson, só uma observação, assim, essas propostas, quer dizer, esses cadastros aí, eles podem ser feitos inicialmente pelo próprio docente que estiver propondo, né? É porque hoje aqui a gente está mostrando o ambiente de secretarias, mas o docente de um departamento, ele consegue, via portal do docente, por exemplo, se ele tem a perspectiva de cadastrar uma nova disciplina, ofertar uma nova disciplina no próximo semestre, o próprio docente consegue fazer esse cadastro da disciplina inicial. O departamento depois aprova, mas isso pode partir do docente. A gente está mostrando aqui porque isso existe no hall de opções do próprio departamento. Ok, Bruno. Obrigado pelo complemento. Então, seguindo aqui o fluxo, né? Então, só para ver mais a diferença agora do bloco, né? Como eu havia citado. Então, ao selecionar o bloco, né? Da mesma forma. Expressões, parâmetros. E aí a diferença do bloco está aqui, ó. Quando avançar, ele vai me dar a possibilidade de cadastrar subunidades para esse bloco, né? Diferente da subturma, né? As subunidades, o aluno ele tem que cursar as duas e ser aprovado nas duas subunidades para ser, digamos assim, para que o componente principal conste, né, no seu histórico como aprovado. Se for reprovado em uma delas, ele é reprovado no componente geral também. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode cadastrar uma subunidade. As subunidades elas podem ser disciplina ou módulo. Então, as turmas elas vão ser ofertadas para essas subunidades, né? Não para a unidade geral. Posso dizer que é uma disciplina. Da mesma forma, ele vai me pedir carga horária. Vai me pedir uma ementa. Então, adiciono uma subunidade. Posso adicionar uma segunda e sucessivamente, quantas forem necessárias.
Digamos que a segunda pode ser um módulo. Então, aqui, digamos que eu tenho, né, um componente do tipo bloco que tem 2 subunidades de 30 horas, e nesse caso ele vai ter a soma, né, ele vai ter 60 horas, né, o bloco geral, quando for apresentado no histórico do aluno, mas para efeitos de turmas, né, vão ser 2 turmas de 30 horas, que o aluno tem que ser aprovado nas duas. Então, fechando essa parte de componentes curriculares, né, cabe agora só a análise dessas solicitações. Eu não vou concluir essas, tem algumas de teste lá, mas o fluxo é semelhante de autorização. Normalmente, né, o fluxo padrão ele segue direto para a DICOM, a análise dessa solicitação de componentes. Então, nesse exemplo aqui, deixa eu deslogar aqui. Como eu falei, o chefe do departamento lá no seu portal ele tem essa possibilidade também de autorizar esses componentes além da DICOM. Né? Internamente, vocês podem alinhar se vai manter dessa forma ou não depois. Então, aqui na função de componentes curriculares, né, há a possibilidade de analisar aquelas solicitações, né, de componentes. Então, todos os componentes que foram cadastrados, né, nós cadastramos hoje esse, os outros nós não concluímos, mas chegariam da mesma forma aqui, né, TCC, bloco, módulo. Né, então, nesse exemplo aqui, a gente pode, só para vocês entenderem, né, como é que seria, mas na prática seria uma atribuição da DICOM ou do chefe do departamento. Então, ele vai... desculpa. Esse aqui eu vou ficar devendo. Então, vamos autorizar outro aqui de teste. Eu acabei colocando aqueles pré-requisitos lá e esqueci. Então, no fluxo padrão, né, ele vai utilizar aquele botão de análise, né, e vai visualizar. Por padrão, um componente ele chega como inativo. Então, ele vai revisar as informações desse componente e vai confirmar, né, dar algum parecer, se for necessário ou não, sobre esse componente. Ô Jefferson. Oi. Valdir fez uma pergunta se, quando ele estiver criando uma unidade curricular nova, o sistema que gera o código, ou a gente tem como digitar o código? Não, por padrão ele vai sugerir um código, e aí cabe ao usuário, né, aceitar o código sugerido, que é uma sequência, né, do sistema, já uma sequência, o último foi cadastrado, ele me dá um número a mais, utilizando aquela sequência que eu falei. Né, ele usa a sigla da unidade mais o sequencial. Uhum. Mas se ele não quiser usar essa sequência... Ele pode cadastrar manualmente, só que ele tem que lembrar, né, o que ele informou manualmente para futuramente não usar mais o mesmo. Entendi. Obrigada, viu? Nada. Somente. Bom, então, no geral, né, a análise ela basicamente é revisar o cadastro desse componente, né, e ter alguma observação, principalmente se for negado, né, por que foi negado, e aí ele pode invalidar ou validar esse componente. Né, a partir do momento que ele valida o componente, né, o componente ele já não é mais mostrado aqui, né, ele passa a constar como um componente ativo, né, já é um componente passível de criação, né, de oferta de turmas, ele já pode ser incluído dentro de uma estrutura curricular, já pode ser incluído dentro de um cadastro de componente como equivalente, dentro daquelas expressões, né, de equivalência e requisitos. Então, no geral, esse é o fluxo, né, de cadastro de componentes padrão do sistema. Né, normalmente cabe ao departamento solicitar e autorizar esses componentes, mas o chefe do departamento também pode autorizar o cadastro dos componentes. Coordenação atualmente só tem o fluxo de solicitação de atividade. Então, ele solicita para o departamento autorizar, para a DICOM autorizar esse cadastro. Mas, futuramente vocês podem alinhar melhor e, se for o caso, solicitar alguma melhoria do sistema nesse fluxo. Então, fechando essa parte de componentes, a gente tem uma função, né, chamada cadastro de programa do componente. Então, voltando lá para o perfil de secretaria. Opa, secretaria errada. Pronto.
lá na secretaria do departamento, bem como na chefia do departamento, né, numa aba chamada chefia do portal docente, ele tem a possibilidade de cadastrar esse programa do componente, né? O programa do componente, ele é um resumo, né, digamos assim, das informações do componente, mais as informações didáticas, né, do componente, que ele é apresentado lá no portal público, né? Então, nesse exemplo aqui, esse componente, por exemplo, ele não tem nenhum programa cadastrado, né? Então eu vou utilizar essa função de cadastrar programa. Normalmente ele vai me pedir para cadastrar nesse semestre. Vou colocar algumas informações só para a gente avançar. Então ele tem objetivos, conteúdos e referências, né? Livro, quando utilizarem o modo biblioteca, artigos, revistas, site, ou até mesmo outros, né? Então, só para teste. Eu posso adicionar essas referências aqui. E aí cadastrar esse programa, né? Bem simples, né? Se eu buscar aquele componente novamente, ele já vai me dar que ele tem agora, né, um programa cadastrado para 2020.2 e eu posso cadastrar para outros períodos também, né? Eu posso visualizar o histórico de programa, ou seja, em quais períodos foram cadastrados ou não, se eu cadastrar para mais de um período. Eu posso cadastrar para outro período simplesmente mudando aqui a informação. Posso repetir o cadastro. Então, agora, ele embora mostre o 2022, né, se eu for utilizar lá o histórico, né, ele vai ter os dois. Basicamente, só aproveitar as informações de um para o outro. Além de poder alterar, né, eu tenho a função de alterar e a função de visualizar esse programa atualmente, né. Essa página é semelhante a que os usuários externos, né, conseguem ver lá no portal público. Se for pensar em portal público, né, esse programa do componente ele vai aparecer. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai aparecer aqui. Lá no portal público do SIGA, né, existe a aba graduação, existe a aba componentes curriculares, né? Então, se eu pesquisar aqui, só um minutinho. Se eu pesquisar por esse componente, um componente específico, ou quiser pesquisar todos os componentes de uma unidade específica, né? Então, eu consigo, né, lá no portal público também ter acesso a essas informações. Desculpa, o nível aqui está errado. Pronto, então aqui ele mostra todos os componentes que estiverem cadastrados. Aqui são componentes de teste, de treinamento. Então aqui eu conseguiria visualizar aquele programa, né, que eu acabei de cadastrar. Pronto, então, se eu fosse especificamente naquele, né, eu teria esse botão de visualizar os detalhes do componente, que aqui é o cadastro em si, né, aquelas informações do cadastro que a gente preencheu, além de poder ver as informações do programa, né, que é aquele programazinho de objetivos e conteúdo, né, e material bibliográfico, né, de bibliografia, estavam lá naquele cadastro do programa do componente, né? Por padrão, o sistema tem um parâmetro que valida se está cadastrado ou não na oferta de turmas, mas isso é parametrizável para exigir ou não, né? Algumas instituições optam por não usar esses componentes, esses programas de componente a princípio, mas vocês podem definir internamente se vão manter essa utilização ou não. Podem parametrizar o sistema. Então, fechando essa parte de programa de componentes, aí sim, agora a gente segue para o fluxo de abertura de turma. Isso mesmo. Programa é nosso plano de ensino. Eu acabo chamando de programa. Na verdade, existe ainda um outro, né? O que o sistema chama de plano de ensino, né? Fica atualmente lá dentro da turma virtual. Então, além desse programa, né, para o UFRN, dentro do cadastro do componente, existe o plano de ensino que fica lá na turma virtual, que lembra um pouco esse programa. Mas ali já seria um plano de ensino da turma especificamente. Obrigado por complementar, Bruno. Vamos lá. Solicitar a abertura de turma. Então, vamos agora lá para o perfil de secretaria de curso. Eu estou usando o coordenador, mas é semelhante, né, o portal. Então, todo o fluxo de turma ele vai ser realizado nessas funções, né? Como eu falei, né, o comportamento padrão do sistema
é que a coordenação solicite a abertura de turmas, e esse pré-cadastro, né? Então, se a gente for, vamos seguir aqui, usar a função de solicitar cadastro de turma, vamos solicitar uma turma. Vamos solicitar para esse. Vou utilizar as massas de dados que eu criei. Então, nesse exemplo, a gente pode utilizar uma dessas disciplinas. Desculpa. É aqui o problema. Esse aqui é o problema. Deixa eu só mudar. Então, eu loguei, mas acabei não selecionando. Como ele é secretário, coordenador de mais de um curso, então eu tenho que selecionar o curso correto que eu quero utilizar. Minhas massas estão nesse curso aqui. Então, vamos de novo. Então agora eu consigo, né? Eu selecionei minha disciplina de treinamento. Então agora eu estou ofertando, criando, né, a oferta de uma turma. Então, como eu falei, o fluxo ele solicita para que a secretaria do departamento autorize essa criação de turma. E a secretaria vai definir qual vai ser o local, qual vai ser a sala, quem vai ser o docente dessa turma. Então, aqui ele vai conseguir definir a reserva de vagas, né? Então, digamos que essa turma seja para a matriz, né? Matriz, normalmente, se a gente for resumir, é o turno, né, de uma estrutura curricular, né? O FRN ela tem essa concepção de curso, abaixo do curso ele tem uma matriz, e abaixo dessa matriz ele tem a estrutura curricular. Então, a estrutura ela é vinculada à matriz, normalmente pelo turno, né, que é o que resume a matriz curricular. Então, aqui eu tenho a matriz do matutino e tenho a matriz do noturno. Né? Se eu estivesse criando, né, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter que criar o plano ingressante, então, se eu quero criar o plano ingressante, né, de todos os alunos ingressantes do matutino desse curso, então eu teria que colocar aqui uma reserva de vagas, né, aí eu defino se eu vou usar toda a turma para ingressantes, se eu vou deixar uma vaga, uma quantidade sobrando, né, para outros alunos que não são ingressantes nessa turma. Então, defino a quantidade de vagas reservadas. Aqui, a responsabilidade por definir o horário é da coordenação. Né? Normalmente há uma escrita lá no portal de secretaria que diz que não cabe ao departamento alterar o horário, mas via sistema é possível que o departamento altere o horário sim, mas normalmente a responsabilidade é da coordenação. Então, nesse exemplo, a gente pode dizer que a turma é na segunda, primeiro e segundo horário, e na quarta, primeiro e segundo horário. Normalmente o sistema vai validar isso aqui considerando aquela carga horária de 60 horas e a quantidade de dias do período letivo, ou seja, quantas segundas e terças, né, somadas vão fazer chegar nessa carga horária. Então, normalmente, aqui é um período de teste, né, pode não estar batendo direitinho ali os 100%. Normalmente vai ou passar ou sobrar um pouquinho, mas se for padrão, o sistema permite até 120, e, se não me engano, ele aceita também até 90 ou 80, se não me engano. Mas isso a instituição pode definir internamente se vai fechar nos 100, de 100 para cima, ou se aceita ou não menos que 100 também. Mas, normalmente, como se trata de disciplina, né, o período é fechado, então não há nem a possibilidade de conseguimento. Se fosse flexibilidade de horário, seria possível, como eu falei. Né? Poderia mudar essas datas aqui de início e de fim, por ter um horário flexível, normalmente módulos. Então, fechando essa parte de horário, eu marquei os horários, né? Normalmente, cada horário desse equivale a 15 horas, né? Considerando digamos assim, os múltiplos de 15 de um cadastro de componente e disciplina. Se for do tipo módulo, é possível que isso aqui varie um pouquinho, dependendo da carga horária do módulo. Mas, por padrão, 60 sempre vão ser 4 caixinhas. Então, fechando, avançando, né, eu tenho a possibilidade de visualizar um resumo da solicitação, né, que foi com reserva de vagas para matriz matutino, né, do curso de avaliação. Isso aqui aparece, mas na verdade só se aplica quando os alunos começarem a fazer solicitações, né, quando for realizada alguma, nesse caso aqui é só solicitação de matrícula mesmo. E aí sim, eu concluo, né, o cadastro dessa solicitação de turma. Então, solicitação de turma cadastrada com sucesso. Então, essa turma agora, né, ela vai lá para a coordenação, para a secretaria do departamento. Se esse componente, né, fosse de responsabilidade da própria coordenação,
né, há essa possibilidade aqui de cadastrar essa turma diretamente, aquele mesmo fluxo que a gente fez agora. Então, eu conseguiria usar essa função, né, e selecionar, ou seja, esses componentes aqui, eles têm a unidade responsável à coordenação e eles têm aquele parâmetro que eu mostrei lá, ou seja, permite criar turma sem solicitação. No cadastro do componente isso foi definido. Então, ele só vai aparecer aqui se for com essas duas condições. A unidade é a coordenação e o componente tem o parâmetro marcado sim, permite criar turma sem solicitação. Então, nesse exemplo, eu conseguiria fazer aquele mesmo fluxo que eu fiz agora, né? Eu vou correr, porque já são 3 horas, tem muita coisa para ver. Então, seria a mesma coisa. Então, internamente, vocês podem alinhar depois, se vão usar, imagino que vão usar pessoalmente o outro, mas se for necessário, podem utilizar também esse fluxo. E aí não haveria nenhuma pendência, ou seja, criou aqui a turma, chegou naquele finalzinho, ela já está cadastrada, resta agora só os alunos solicitarem as matrículas na disciplina, né, na oferta, na disciplina ofertada, na turma ofertada. Então, vamos rapidinho ver o fluxo lá na secretaria, né, de atendimento. Então, voltando para a secretaria do departamento, ele tem essa função de turmas, ou seja, ele tem a função de alterar, remover, ele não pode cadastrar diretamente a secretaria do departamento, mas ele tem a função de gerenciar solicitações. Então, aquela turma que a gente acabou de cadastrar, ele tem a possibilidade de atender a solicitação, ele tem a possibilidade de solicitar alteração de horário, embora ele possa alterar diretamente, mas imagino que os horários sejam organizados pela coordenação. Ele pode alterar ou remover as reservas da turma. Ele pode visualizar a solicitação e também pode negar a solicitação, né? Todos os botões aqui disponíveis, né? Aqui nesse exemplo, né? Nós temos uma disciplina que já foi atendida e aqui nós temos uma outra disciplina, né, que está pendente de análise, né? Nesse exemplo, a gente vai fazer só o fluxo de atender solicitação, mas nos demais, né, esse aqui retornaria, né, uma situação de solicitação de horário lá para a coordenação. Esse daqui só ajustaria. E esse daqui também chegaria como negado lá para a coordenação. Nesse exemplo, a gente vai atender essa solicitação, né? Então, vou clicar aqui no mais. E aí eu tenho a possibilidade de incluir agora o campus, né, da turma, o local da turma. Deixa eu só voltar que aconteceu alguma coisa com o meu navegador. Estranho. Somente isso. Cache. Bom, deixa eu voltar de novo aqui. Então, vamos lá. Atender solicitação. Vou selecionar o campus. Vou definir o local. Alguma observação se for necessário. Posso editar a reserva. Posso remover a reserva. E posso avançar para a próxima etapa. Ou seja, como eu falei, né? O texto por padrão ele diz, né, que não estou achando, mas cabe, né? Cabe a coordenação, a definição de horário, mas o departamento consegue, né? A coordenação do departamento consegue alterar esses horários aqui também tranquilamente, né? Poderia mudar esse horário dessa turma se fosse o caso. Então, nesse exemplo, vamos só avançar, né? Ele revisou os horários. E aí, agora sim, né? Ele vai definir quem é o docente da turma. Utilizar só esses docentes. 60 horas. E vai definir, né, se o docente vai dar os 4 horários, ou se ele daria só 2 e colocaria outro docente, né, para os outros 2 horários. E vai adicionar esse docente na turma. Docente adicionado. Próximo passo. Resumo da turma. E aí agora, né, ele pode clicar em atender a solicitação, né? Atendeu a solicitação, a turma ela já passa, né, para a situação atendida e, digamos assim, ela já tem a situação, né, a possibilidade de permitir que o aluno se inscreva quando chegar no período de matrícula online, né, de matrícula em disciplinas. Fechando essa parte de atendimento, né,
criar turma sem solicitação, a gente já mencionou, é basicamente o mesmo fluxo. Então, vamos agora ver a parte de plano de ingressante. Só qualquer dúvida, fiquem à vontade, pessoal. Então, vamos voltar lá para o plano de ingressante, né, que normalmente é a atribuição da coordenação do curso. Então, aqui, na aba de matrículas, alunos ingressantes, eu tenho, né, uma função chamada plano de matrícula, gerenciar planos de matrícula, né, equivalente a plano de ingressantes. Então, no gerenciar plano de matrícula, né, eu tenho a possibilidade de visualizar os que já foram cadastrados, né, ou seja, eu tenho um plano de matrícula para a matriz matutino, né, para o currículo do turno matutino, e eu tenho a possibilidade de cadastrar, né, eu tenho um botão cadastrar, onde eu posso cadastrar uma nova matriz para o turno noturno, né, ou seja, nesse curso eu sei que tem os dois, né, então eu tenho uma matriz matutino e tenho também uma matriz noturna, né. Qual é o critério para que essas turmas apareçam aqui? Então, são turmas, né, que estão dentro da carga horária do curso, né, dentro da estrutura curricular, né, dessa matriz, relacionada a essa matriz, e que já possuem turmas cadastradas, ou seja, é um componente que está dentro da estrutura, e eu já cadastrei previamente essa turma, né, solicitei aquela turma, ou cadastrei sem solicitação, dizendo que tem reserva de vagas para essa matriz. Então, só vão aparecer aqui os componentes nessas duas situações. É da estrutura e tem reserva de vaga para essa matriz. Então, nesse exemplo, nós temos dois, normalmente vão ser mais, né? A semana quase toda do discente ela é preenchida, então, para fins de treinamento, vamos usar só esses dois. Então, eu posso selecionar todos de uma vez, posso selecionar só alguns. Então, digamos que esse seria todos os horários da semana do discente, né? Que está ingressando. Desculpa, a capacidade. Próximo passo. Então, esse seria, né, um exemplo do plano ingressante noturno, né? Então, lá nessa massa de teste, nós só temos 2 horários no noturno, né? Mas claro que existem mais. Então, nesse exemplo, né, digamos que preencheria quase a semana toda. Então, esse é um plano de ingressante, né, que vai ser utilizado para matricular os ingressantes, ou seja, eu vou selecionar aquele discente ingressante e na próxima vez, a gente vai seguir daqui a pouco e ver essa função. Vou cadastrar, então criei. Ó. Antes a gente só tinha, né, a matriz matutino, eu tinha só um plano ingressante matutino, agora eu tenho um plano ingressante noturno também. Então essa é a função de cadastro de plano de ingressante. Após esse cadastro, né, eu tenho agora o fluxo de matrícula de ingressantes. Então os alunos ingressantes, né, que se dirigem à coordenação, né, a secretaria especificamente, vai utilizar essa função aqui, ó, matricular aluno ingressante. Aqueles planos, né, eu posso consultar, posso voltar a gerenciar e alterar alguma coisa se for necessária. E, nesse exemplo, a gente vai matricular o aluno ingressante. Então, localizando os alunos. Por padrão, né, o sistema ele só vai mostrar discentes cadastrados, ou seja, são alunos que têm uma matrícula institucional, né, candidatos do processo seletivo que têm uma matrícula institucional, foram aprovados no processo seletivo, né, já foram cadastrados no sistema e não se matricularam em nenhuma disciplina. Então, esse é o equivalente do status cadastrado do SIGA. É um aluno, né, tecnicamente, que ainda não está matriculado em nenhuma disciplina. Então, por padrão, essa função, matricular ingressantes, só vai matricular ingressantes nessa situação. O sistema dá a possibilidade, né, de que se o plano de ingressante tiver cadastrado, né, o perfil lá no módulo de graduação que cadastrar o discente consegue já matricular diretamente também por lá. E aí vocês podem alinhar internamente, se já vão matricular direto ou se realmente vai ficar com a coordenação, que normalmente é o comum. Então, fechando, né, nós temos esse exemplo aqui de aluno ingressante. Vou selecioná-lo. E aí, por padrão, o sistema já vai me dar todas as disciplinas, né, aquelas, aqui só tem 2, mas poderiam ter bem mais. E basicamente só avançar, né, selecionando, o sistema já vai utilizar a matriz, né, do curso dele por padrão para localizar qual é o plano dele. Avançar e concluir, né, essa operação, né, basicamente já matriculando os alunos. Por padrão, um aluno ingressante ele já é matriculado diretamente. O sistema possui, né, o fluxo de solicitação de matrícula, que, por sinal a gente vai ver daqui a pouco, então vou deixar para falar daqui a pouco. Então, um aluno ingressante ele já é matriculado diretamente, então para fins de processamento, esse aluno ingressante ele é considerado, né, como uma vaga já ocupada.
ele não faz parte do pré-processamento, né, que é quando transforma as solicitações em matrículas, né, em matrículas em espera. Eu tenho uma solicitação, que é uma tabela do banco, e tem uma outra tabela chamada de matrículas, né, matrícula componente. Então, quando ele solicita, ainda é apenas uma solicitação que vira uma matrícula em espera. Nesse caso aqui, não, ele já é uma matrícula definitiva, ou seja, ele já está matriculado, ele já ocupou uma vaga daquela turma, o processamento vai só olhar, essa vaga já está ocupada, se tiver vaga sobrando, ele vai dar, baseado em prioridades, né, do sistema, para os demais alunos que se matricularam, que solicitaram matrículas para essa turma. Eu não sei se é comum ofertar mais vagas para turmas que só deveriam ter ingressantes, ou se tem turmas que têm ingressante e tem vagas sobrando, mas isso pode ser definido internamente. Então, fechando essa parte de fluxo de ingressantes, a gente tem um fluxo chamado de orientação acadêmica, né? Por padrão, né, a UFRN ela entende que existe um docente, né, que é responsável por orientar alunos em matrículas de disciplina e em trancamentos de disciplina de turmas. Então, tanto na matrícula nas turmas, quanto nas solicitações de trancamento de turma, não de curso, né, existe um docente que é responsável por orientar esses alunos. Né? Tecnicamente é só uma orientação, né? Cabe ao aluno definir se aceita ou não. Não é estricto, já é bem mais... Se estricto disser não, é não, sim, é sim. Mas para fins de graduação é apenas orientação. Então, nesse exemplo, né, a gente pode utilizar a função cadastrar a orientação acadêmica e a coordenação do curso. Isso, somente isso. Pessoal, eu vou adiantar aqui para ver outra função. Acho que eu acabei perdendo sem querer a minha massa de dados. Daqui a pouco a gente volta. A gente pode voltar para ela depois. Tá diferente. Então vamos seguir aqui para a próxima etapa. Matrícula online. Então, lá no portal do Discente, né? Deixa eu só logar como aluno para vocês entenderem como seria o fluxo de solicitação. Então, esse é o portal do Discente, né? Ele tem acesso à aba para emissão de alguns documentos, né? Algumas outras funções, né? E essencialmente as funções, né, de matrícula, além de visualizar as turmas, né? Esse aqui acaba que não está matriculado em nenhuma, mas aqui ele visualizaria a lista de turmas que ele tem no semestre. Mas nesse exemplo, né, a gente vai utilizar a função de solicitação de matrícula, só para demonstrar, né? O sistema vai apresentar algumas informações para ele. Por padrão, né? Mas, por favor, desconsidere essa função de regime de observação. Eu não consegui remover essa massa de dados dos alunos padrão que eu tinha cadastrado.
embora eu tenha desativado um parâmetro, se já está desativado em produção, não é para acontecer com os alunos em produção. Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos um aluno que vai acessar a função de matrícula online e ele tem a possibilidade, né, de ver as turmas da estrutura curricular. Ele já pode ver todas as que estão possíveis, né, passíveis de solicitação de matrícula. Ele pode buscar especificamente uma turma, né, se ele souber o nome desse componente. Então, por exemplo, ele tem, digamos que ele queira se matricular nesse componente aqui, 04. Ele pode já diretamente buscar, e o sistema vai demonstrar essa função, né, baseado no semestre atual vigente, além de ver turmas que ele já tinha selecionado. Né? Nesse exemplo, ele já tinha se matriculado na disciplina 3, né, terça e quinta-feira. Então, ele poderia, né, se estivesse no período de matrícula, usar esse botão. Eita, desculpa, pessoal. Só voltar aqui rapidinho. Então, se ele, por exemplo, estivesse no período de matrícula, ele poderia desistir, né, usar esse botão remover turma e cancelar essa solicitação, ou nesse que é o que a gente está fazendo, né, ele pode localizar mais turmas, marcá-las, né, ele marca as turmas que ele quer se matricular. É importante que ele observe nessa noção de horário, porque o sistema não vai deixar de se matricular em choque de horário. E ele pode adicionar nessas turmas, né, para ver. Ó, então, ele já mostra a grade dele como é que fica. Ele já tem ideia de em que horários ele pode se matricular, que turmas, né, em quais horários ele consegue ainda se matricular. Então, normalmente esse fluxo é para alunos depois do primeiro semestre, né, os alunos ingressantes eles não podem solicitar matrícula online, eles são já matriculados direto, aquele fluxo que a gente acabou de ver. E aí sim, né, ele define as turmas, remove, exclui todas de uma vez e vai usar o botão confirmar matrículas. Ao confirmar a matrícula, né, há algumas observações relacionadas. Né, uma solicitação de matrícula, como eu falei, né, ela vai a uma tabela diferente no banco de dados, ou seja, ela não é uma matrícula ainda efetiva. Então, o pré-processamento transforma ela em matrícula em espera e depois o processamento transforma ela em matrícula deferida ou indeferida. Então, por padrão, né, aqui pode aparecer em espera, mas normalmente no atestado aparece aguardando processamento. Então, ele define as suas disciplinas e o sistema vai pedir a senha para ele, só um minutinho. Pronto. Então, ao confirmar, né, o que muda é essa função, confirmar a solicitação de matrícula, confirmação de solicitação de matrícula, e ele vai ter a possibilidade de imprimir seu comprovante, né, o atestado de solicitação, como eu falei. Né, por padrão, solicitações, né, de matrícula, elas ficam aguardando processamento. Existe um fluxo, né, mais à frente que a gente vai ver de matrícula direto pela coordenação, e já a matrícula ela é uma matrícula, ela não é uma solicitação. Então, a matrícula da coordenação, se for realizada, ela já fica direto em espera aqui por já ser uma matrícula definitiva. E existe a compulsória que a gente viu nos treinamentos com a DICOM, onde é possível, né, além de matricular diretamente o aluno, digamos assim, ignorar todos os requisitos, pré-requisitos, qualquer tipo de validação de carga horária, existe a possibilidade. Assim, um caso muito extremo de conseguir matricular sem fazer as validações padrões do sistema, desde choque de horário e outras possibilidades. Fechando essa parte de solicitação, né? Então ele acabou de solicitar a matrícula, então a gente volta lá para coordenação, né? Ou seja, normalmente essa função vai ser do orientador acadêmico. Eu vou demonstrar novamente no treinamento no próximo treinamento, não, no outro treinamento, né? No último de portal docente, mas a gente pode visualizar aqui pela coordenação para ver como seria também. Então, se um orientador por algum motivo não fez a orientação, o perfil de coordenação também pode realizar a orientação acadêmica para esse discente. Vou só logar novamente aqui.
Então, por padrão, ó, toda matrícula online independente de orientação fica aqui visível, né, para a coordenação. E, em último caso, quando o orientador acadêmico não realiza essa orientação, a coordenação pode realizar, mas nada, isso não vai atrapalhar o processamento de matrícula, não. Não vai impedir o processamento da solicitação. Mas é mais para fins de orientação mesmo do discente. Então, nesse exemplo, a gente matriculou ele na 04. Então, a gente pode verificar. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que ele já tinha, né, aquela primeira matrícula dele orientada. E, por padrão, é isso, né? O orientador acadêmico ele pode dar um visto, né? Ok, eu concordo que você se matricule, né? Tudo bem. Ou ele pode dizer, não, eu não recomendo que você matricule, e dar a sua justificativa, né, suas observações, para que o discente decida também se concorda ou não, né? Aqui não é uma obrigação. O discente ele vai, digamos assim, ler a observação do seu orientador e vai decidir se vai atender ou não, se vai concordar ou não. Então, é basicamente uma orientação de fato para o discente, não é uma obrigação. Então, nesse exemplo, a gente pode dar um visto, né? A versão atual, a UFRN lançou, né, essa noção de prioritária, onde ela dá um bônus, né, de 0,2%, né, relacionado ao processamento. Na prática, realmente eu vou ficar devendo como seria esse bônus, né, em termos de processamento no banco de dados, mas que de certa forma daria um pouquinho, né, ajudaria um pouquinho para o aluno ter um pouquinho mais de prioridade comparado com outros alunos que talvez estivessem na mesma situação, né? Ou, por exemplo, digamos que se fosse um aluno reprovado não, atrasado, né? Que para o UFRN seria um aluno que está cursando uma disciplina que é de um semestre anterior ao seu semestre atual. Então, digamos que isso aqui poderia ajudá-lo comparando com outros alunos da mesma situação, né? Ele jamais ganharia em prioridade de um aluno que está regular, ou seja, que está no seu semestre de fato, ou jamais ganharia também de um ingressante, e várias outras situações de prioridade dentro de turmas. Então, no geral, ele pode dar uma orientação geral para todas, ou ele pode também simplesmente dar aquela orientação individual que, normalmente, na verdade, quando você dá visto para todas, né, aí seria orientação geral. A não matricular é que exige uma observação individual, né, para o porquê do não matricular, para que o aluno tenha essa ciência. Então, nesse exemplo, vamos dar um visto, e aqui nós teríamos uma observação geral não obrigatória também. Então, nesse exemplo, cadastra a orientação, né, e o aluno tem acesso lá no seu portal, ele consegue ver orientações, né, ou seja, ele consegue ver o que é que foi que o seu orientador recomendou para ele, para que ele decida se vai cancelar alguma turma ou não, dentro daquelas que ele escolheu, e trocar por outras, por exemplo. Então, fechando esse fluxo de solicitação, de matrícula online, né, análise de solicitação, né, para a gente fechar, tem matrícula de ativos e transferência de alunos entre turmas. No matrícula de ativos, né, a coordenação ela tem a possibilidade, desde que definida no cadastro do curso, de visualizar essa função, matricular aluno ativo. Mas, no geral, como eu citei no treinamento da DICOM, né, essa é uma função que normalmente não é recomendada, né, nem é uma função de matrícula, ela é recomendada durante o período de matrícula, né, de solicitação de matrícula. Tirando a matrícula do ingressante, né, se utilizar qualquer função dessa para um discente que vai solicitar ainda matrícula, né, isso vai acabar dando um choque, né, de informações no processamento, ou seja, ele pode impedir que uma solicitação seja processada e transformada em matrícula, ele pode impedir que uma matrícula seja efetivada ou, no caso, não impedir, ou seja, já processou, não vou mais processar novamente. Então, podem acontecer, gerar algumas inconsistências se essas funções forem utilizadas em período de processamento. É comum algumas instituições acabarem usando, então a recomendação é que vocês usem com cautela e de preferência depois do período de processamento, ou seja, eu preciso fazer alguma correção, algum aluno precisa de fato ser matriculado porque não conseguiu, vocês podem usar a função. Nesse caso específico aqui, ela é uma função que vai para processamento, então você tem que ter ciência que o aluno não deve mais solicitar essa turma, por exemplo. Então o aluno deve ser orientado se for usado isso aqui, senão ele só deve ser recomendado a utilizar a matrícula online mesmo. Existem algumas outras funções, a gente não vai ver nesse treinamento, mas é possível matricular em turmas restritas, né? Turma restrita é um parâmetro que tem no cadastro do componente. Existem turmas restritas para período suplementar, né? São um período suplementar, e flexibilização de pré-requisitos, ou seja, é possível, digamos assim, configurar, né, para que o aluno consiga se matricular mesmo que ele não tenha cumprido um determinado pré-requisito daquela turma. Então, é possível, né, fazer também esse tipo de ajuste. O sistema dá essa possibilidade. Orientação de trancamento de matrícula seria trancamento de turma.
extrapolar a carga horária também, né? Existe um padrão lá no cadastro da estrutura que define a carga horária máxima do semestre que o aluno deve cursar. Então, se o aluno já extrapolou e por algum motivo a coordenação entende que ele pode cursar além daquele máximo, então é possível configurar aqui e dar, digamos assim, você pode cursar mais uma disciplina de 30 ou algo desse tipo. Então, é possível seguir esses parâmetros também. Então, voltando aqui para a matrícula ativa rapidinho, ela é semelhante à de matrícula compulsória, com a diferença que ela não tem a possibilidade de remover as validações padrões do sistema de requisitos, de choque de horário e várias outras validações. Então, só um momentinho. Bom, então eu selecionei o discente. Então, esse discente, por exemplo, né, se for visualizar turmas selecionadas, ele já tem 3 turmas aqui matriculadas, né, que ele solicitou. Então, digamos que há a necessidade, por algum motivo, ele não conseguiu se matricular sozinho e se dirigiu à coordenação. Então, a coordenação pode selecionar, né, alguma turma dessas. Esse exemplo aqui são aquelas turmas dos ingressantes, né, que a gente usou no plano ingressante, e tem outras turmas aqui fora do plano ingressante. Então, digamos que ele esteja aqui no segundo período e queira se matricular em alguma turma dessas. Então, ele vai poder adicionar. Essa correção eu até já vi, eu fiz em produção acho para estricto, eu vou verificar isso aqui para fazer a correção, né? Ele não deveria nem estar visualizando, ou seja, ele já selecionou essas turmas aqui, então ele já tem 1, 2 e 4, então ele pode se matricular na 3, né? Isso aqui era para estar bloqueadozinho, vou pedir para corrigir isso aqui. Então, beleza, ó, vamos marcar 3, adicionar a turma, então, ou seja, não vai dar choque, porque ele não está matriculado nessa. Então, da mesma forma, né, ela é adicionada aqui a 03, ele já tinha outras 3 antes. Vou usar o botão matricular, né, semelhante àquele fluxo de matrícula online do discente. E vou concluir a matrícula. Né. Da mesma forma, ele gera um comprovante. A diferença é que aqui já é em espera e não aguardando processamento. Né. Como eu falei, é uma matrícula que foi realizada diretamente pela coordenação, então ela não vai passar por um pré-processamento, né, ela vai já direto para a matrícula e fica aguardando o processamento, né, que são 2 etapas de processamento de matrícula. Ela vai ser transformada em uma matrícula deferida ou indeferida, né, ou seja, matriculado ou normalmente negado ou cancelado via banco de dados, ou seja, ele não vai ser indeferido. Para o aluno é indeferido. Já matriculado aqui, deferido seria o matriculado. Então, fechando essa parte de solicitação de matrícula, fica restando, né, os ajustes de turma. Né? Normalmente existe um período definido lá no calendário. No calendário do sistema, no calendário da gestora acadêmica, né, é possível definir períodos. Né? Basicamente, todas essas funções de solicitação de turmas, de cadastro de turma, cadastro de componente, de alterar expressões, são, digamos assim, existe um período que é configurado lá no calendário. Então, eu liberei todos os períodos aqui para a gente poder fazer o fluxo, mas é possível que em determinado momento, né, o usuário não perceba e tente fazer uma operação quando já acabou o período. Então ele vai esbarrar na mensagem dizendo que, né, não está no período de realizar essa operação. E aí realmente cabe, né, se ainda for realmente necessário, solicitar, né, para a DICOM, por exemplo, que ajuste o calendário ou não, né, para que ele consiga fazer, ou que a DICOM faça diretamente o cadastro do que ele precisa via sistema no portal do gestor. Então, para fechar, a gente tem o fluxo de transferência. Então, nesse exemplo aqui, existe a função transferir alunos, né, como eu falei lá no calendário. Normalmente essa função de transferência ela valida um período chamado ajuste de turmas. Então, todos os alunos se matricularam, né, no primeiro período de matrícula, e por algum motivo a coordenação identificou, né, que existiam muitas matrículas em uma turma e existia uma turma semelhante e o pessoal não optou por se matricular nela. Então, de repente, a coordenação entende, não, eu posso transferir algumas solicitações dessas para cá, ou posso também transferir já diretamente os alunos, né, quando for feito esse primeiro processamento. Então, há essa possibilidade de transferir tanto alunos já matriculados, quanto alunos que ainda estão com solicitação.
Então, nesse exemplo, a gente vai usar essa função transferir alunos em turmas, né? Por padrão, né, o sistema só vai deixar que essa função ela seja utilizada se houver pelo menos 2 disciplinas, né, 2 turmas do mesmo componente, né, da mesma disciplina. Nesse exemplo, nós temos até 3, né? Ignorem os horários, mas, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, né, na primeira turma, aqui eu tenho um matriculado e tenho uma solicitação, né? Na prática, vai ter bem mais, né? Normalmente teria o quê? Digamos que eu teria, sei lá, 40 matriculados e, digamos, tivesse algumas solicitações aqui. Digamos que essa fosse uma turma de ingressantes, né? E, de repente, o pessoal se matriculasse nessa turma de ingressantes. Então, se essas turmas tivessem sobrando aqui, tem vagas, vamos transferir essas solicitações. Então, eu posso utilizar esse botão, ou seja, a turma de origem. Então, eu vou selecioná-la, eu quero tirar dela, e aí eu vou dar para as turmas de destino, né? Então, eu tenho as outras 2 que estavam com vagas sobrando. Então, eu posso selecionar uma delas e vou dizer, eu quero transferir uma solicitação de matrícula, ou todas as que tiver mais que isso. E eu quero transferir também, né? Pode ser um ou outro, né? Pode ser, se você deixar 0, ele só não transfere. Então, você pode usar tanto só para transferir solicitações, quanto para transferir só matriculados, ou para os 2, né? Nesse exemplo, a gente pode fazer a transferência dos 2. Então, a gente pode fazer a transferência dos 2 e confirmar. Quando falamos de matrícula, inscrição, isso. Então, ao confirmar a transferência, né, o sistema ele vai realizar a transferência desses alunos, né? Eu vou até ficar devendo esse cálculo aqui está errado, né? Eu já percebi quando eu estava testando agora pela manhã. Então, eu vou solicitar correção. Mas o normal, né, é que se eu só tinha 1, então o sistema vai me dizer, ou seja, se eu só tinha 1 e eu tirei 1, ele vai me dizer que ficou 0, e eu transferi o 1 para outra turma. Ou seja, antes aqui estava 0 e virou 1, antes aqui estava 1 virou 0. Aqui deveria ser o mesmo comportamento, mas eu já vou abrir uma tarefa interna para essa correção, para em produção já ficar corretinho. Mas, no geral, ele executou, né? Ele só calculou aqui na tela errado, mas ele já executou. Se a gente voltar para a função, detalhe, né? Ele deu essa observação aqui, né, de que somente discentes que não possuíam choque de horário com a turma de destino foram transferidos, né? Então, ele sempre faz essa validação. Ele não vai deixar um aluno ser transferido de uma turma que tenha choque de horário com outra turma que ele esteja matricular. Então, ele não vai conseguir. Então, voltando para a função... Jefferson, Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque aqui no CSL a gente faz uma espécie de, na gambiarra, chama migração de diários, porque, por exemplo, o curso de... Tem algumas disciplinas que, embora a gente abra elas, né, cada uma dentro do seu curso, a gente transfere depois da inscrição periódica ele para a disciplina do curso de origem, para o professor não ficar com vários diários da mesma turma. Então, no caso, essa migração de turmas aí, eles conseguiriam migrar para turmas de outro curso? Tipo assim, por exemplo, igual aqui, sei lá, a gente tem anatomia vegetal, que é uma optativa do interdisciplinar. A gente abre ela, né, para inscrição periódica dos alunos, mas quando termina a inscrição periódica, a gente transfere esses alunos de forma manual para a turma de agronomia, entendeu? Para o professor não ficar com 2 diários. A gente exclui todo mundo da turma e pede para o coordenador de agronomia inserir esses alunos inscritos lá. Da forma como você fala, na verdade, são componentes diferentes, né? Então, para o sistema, essa transferência só vale entre componentes iguais. Ou seja, eu tenho um componente chamado, esse componente 19, então esse componente, independente do curso dele, eu só posso transferir para turmas desse mesmo componente. Então, se o componente 19 é de administração e o 20 é de contabilidade, eu não consigo transferir entre eles. Mesmo sendo a mesma disciplina, né? Mesmo horário e tudo. Não é a mesma disciplina, são diferentes. No caso nosso aqui, num primeiro momento, isso não vai ser possível. Mas, quando as disciplinas estiverem no departamento, a gente conseguirá fazer, porque, na verdade, vai ser a mesma disciplina. Porque na verdade né, Bruno? A mesma disciplina. Se for o mesmo código compartilhado entre vários cursos, tranquilo. O que a gente vai fazer é criar a disciplina anatomia
eu não vou lembrar o nome dela aí, mas a gente vai criar essa Foi só um disciplina. exemplo, porque a gente tem vários, tipo, deve ter umas 20 disciplinas ou mais que a gente migra toda vez. Isso, principalmente do Biosistemas, que é basicamente, ele compartilha disciplinas com outros cursos. Quando tiver as disciplinas, por exemplo, do DSEB bem definidas quais são, a gente vai poder, por exemplo, a anatomia, que vamos supor que ela é compartilhada com os 3 cursos. Então, vai haver uma oferta de anatomia e a gente vai definir, pode ser uma oferta para cada curso e, se for feita, uma oferta para cada curso, mas, na verdade, 2 turmas atenderiam, ao invés de 3 ou 4, a gente pode fazer esse procedimento que o Jefferson está mostrando aí agora. Da mesma forma, pode se dar com cálculo das disciplinas, por exemplo, do DEMAT, do DEFIN, hoje, a partir do momento que estiverem cadastradas no departamento e essa disciplina, esse cálculo, ser compartilhado com várias estruturas, a gente vai conseguir fazer esse tipo de transferência aí de forma bem tranquila. Entendi. Tipo assim, o departamento ele vai deter a disciplina e vai, tipo, disponibilizar um quantitativo de vagas para cada curso. É como se fosse mais ou menos isso, entendeu? Será possível fazer isso também. Como se fosse um diário só, né? Mas nesse diário, 20 vagas são para o curso de Biosistema, 20 para engenharia florestal, 20 para coisa... E isso. Aí não teria esse problema que é o que os professores reclamam. Vou ficar com vários diários por uma mesma disciplina, né? Mesmo horário, mesma sala. Isso, a gente vai tender a concentrar isso num diário único. Beleza, então. Não agora, nesse primeiro momento, mas para o futuro, sim. Para o futuro próximo. Ah, que bom. Bom, pessoal, obrigado, Bruno, por complementar. Acho que o Silvano está falando sobre subturmas, né? Entendi. Bom, então, fechando, né, essa parte de treinamento relacionados à transferência de turmas, né? Eu fiquei devendo a função de orientação acadêmica, né? Por algum motivo, hoje, não sei o que houve, né, no ambiente, ele não está me deixando concluir, né? Está fazendo alguma validação. Vou ficar devendo ela, mas eu tenho aqui no slide. Eu vou mostrar rapidinho, né, como é que seria o fluxo de cadastro de orientação acadêmica. Então, só para mentir. Então, ao selecionar a função de orientação acadêmica, né, eu não sei o que foi que houve, que a função ali ela meio que conflitou com o estrito, aparentemente. Então, por padrão, ele já vai me pedir o nome do docente, que vai ser orientador acadêmico, né? Então, internamente, a UFRN ela já tem regulamentos, né? Uma resolução que define esses comportamentos digamos assim, que define tanto a quantidade ou quem seriam os alunos, né, orientados. Realmente eu não tenho certeza como é que é o comportamento, se de repente um docente ele é responsável por toda uma turma de entrada ou algo desse sentido. Mas nesse exemplo, né, a gente pode ver que eu posso selecionar o docente por padrão, né, e avançar. Ao avançar, né, eu já tenho a possibilidade agora de selecionar um discente específico ou até mesmo um aluno, todos os discentes do período de ingresso ou apenas discentes sem orientação acadêmica, e o sistema me daria uma listagem, né, que eu poderia marcar quantos fossem, né, possível, né, quantos quisesse, e aí eu clicaria em adicionar esses discentes, né. Ao adicionar, o sistema vai direcionar para essa tela, né, para a conclusão, e eu vou clicar em cadastrar orientação acadêmica. Então, ou seja, esse aluno ele vai ter como orientador acadêmico esse docente. Então, ela inicia com o docente, depois eu digo quais alunos vão ser relacionados a esse docente para fins de orientação acadêmica. Né? E para fechar, né, orientação acadêmica, revisando, seria relacionada à orientação de matrícula em turmas, né, em oferecimentos, e ao cancelamento, né, do trancamento das turmas, né, o trancamento dos oferecimentos solicitado pelos alunos. Então, no geral, pessoal, acho que era isso, né, o treinamento de hoje, né? Eu queria abrir, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma sugestão, então fiquem à vontade, a gente tem alguns 20 minutos, então eu abro
quiserem fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida. Silvanão, essa orientação acadêmica a gente não tem regulamentado. A princípio, aqueles cursos que quiserem fazer a adesão, a gente poderá orientar, mas a princípio não, isso não é isso, é uma espécie de tutoria, exatamente. E esse orientador acadêmico vai orientar os alunos, um grupo de alunos, em sua progressão dentro do curso, né? A ideia da UFRN, quando ela criou, seria isso mesmo, uma espécie de tutoria. Você definiu muito bem. Bem, pessoal, vocês têm... Eu vi aqui, e até já começamos a pensar aqui em paralelo, muito essa questão das alterações, né, do que foi alterado nas resoluções, o que foi alterado em termos de processo, as atribuições, os perfis, né? Então, assim, hoje não terminou ainda, claro, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao sistema, fique à vontade de perguntar, mas eu acho que a gente vai ter que também fazer... porque eu já estava até marcando aqui o encontro para a gente falar um pouquinho desse processo, mas acho que, além disso, a gente pensar também esse bate-papo para vocês se ambientarem com as resoluções, com os termos e tudo mais, né? Então, é bom também a gente participar aqui, encontrar, porque a gente sempre vê alguma necessidade nesse sentido. Olha, o pessoal, de repente, está com esse tipo de dúvida, vamos fazer esse tipo de encontro. O que eu queria pedir para vocês é essa parceria mesmo. Olha, Elisa, está faltando, a gente não está entendendo essa parte, como é que ficaram as resoluções, a gente faz uma apresentação em relação a elas, a gente faz em relação aos termos, né? Eu acho que eu vi que alguém, em algum momento aqui, pediu para ter um pouco dessa fala em relação à mudança de nomenclatura, até quando a gente estava discutindo lá na congregação, o Silvano deve lembrar, porque eu vi o Silvano aqui, que houve a proposta também de se criar até um dicionário, né, de definição, assim, olha, o termo é assim, agora virou esse, e aborda essa perspectiva, enfim. Então, logo, logo também a gente já começa a programar algum encontro nesse sentido, tá? Ô, Luísa. Oi. Desculpa, eu não levantei a mão aqui, mas rapidinho, sobre isso que você está falando, sabe uma coisa que eu já até pensei em fazer, que não fiz ainda, mas uma coisa que pode ajudar muito, é meio que listar, assim, as resoluções que foram alteradas, né, porque, tudo bem, a gente pode entrar lá no CIPAC e pesquisar, e encontrando elas, mas é sempre bom ter uma lista, tipo assim, ó, eu tenho essas resoluções aqui, foram as principais resoluções alteradas, que tem relação direta com o SIGA-A. A gente tendo essas resoluções, né, em mãos, assim, é fácil de estudá-las, ou então buscar as informações quando necessário, né, à medida que for usando o sistema. Então, só compartilhar com as pessoas essa lista, eu acho que já ajuda muito. A gente fica meio... Até eu que participei, ainda não tenho, assim, a lista de, olha, foram essas as resoluções que ficaram, e elas estão aqui na minha mão, com fácil acesso, isso. Eu até pensei de fazer isso para mim, mas disponibilizar isso nessa lista já ajuda muito, já é um caminho andado. Não, joia, Silvana. Eu só queria deixar claro também, gente, que aqui no caso agora, né, a gente não vai continuar fazendo tudo como fazíamos no SIGA-A, tá? Então, muita coisa foi alterada, muita coisa foi inovada, muita coisa foi alterada no sentido até da gente melhorar, porque, não precisamos desse passo, não precisamos fazer dessa forma, já aproveitamos o momento para alterar. Então, assim, é só a gente abrir um pouquinho a perspectiva nesse sentido. Muita coisa que a gente não vai usar, assim, fazer tudo que a gente fazia, da forma que a gente fazia, mas mudando de sistema. Não é isso, tá? Então, assim, a gente vai ter que abrir um pouquinho nesse sentido, a perspectiva de, olha, antes a gente fazia dessa forma, mas agora a gente teve a oportunidade de fazer diferente,
de facilitarmos nesse sentido, de aprimorarmos nesse sentido, então tudo que foi possível. Então, assim, a gente vai ter que mudar um pouquinho a forma que a gente fazia antes, tá? Um pouquinho ou muito, em alguns momentos, assim, mas a ideia é a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, assim, já tivemos essas resoluções alteradas, outras questões são diretamente, né, relacionadas a procedimentos e tudo mais, mas a gente tem isso em mente, tá? Que muita coisa vai ser alterada, mas que a gente vai acompanhar isso junto, exatamente para ninguém ficar perdido, ok? Eu não sei, Silvana, você levantou a mãozinha agora ou se foi aquela hora? Não, agora eu levantei, uma dúvida que eu fiquei aqui, a respeito do sistema mesmo, né? Que a questão é a seguinte, não tem no CIGA a ideia de cadastrar componente curricular de estágio ou de trabalho final de curso, né? Parece que esse tipo de componente curricular, que é uma orientação, ela é cadastrada diretamente, depois que termina. Então, o controle fica sendo da coordenadoria de curso, e quando o aluno defende o TFC, isso é cadastrado só, que o aluno agora ele tem esse componente curricular. Então, isso vai acontecer com estágio, com TFC, com atividades complementares, possivelmente com atividade de extensão. Não tem um componente curricular que o aluno tem que matricular nele, né? Não é isso? Eu estava entendendo dessa forma, queria de uma confirmação se é isso mesmo. Aí, fiquei me perguntando a respeito de alunos que vão chegando ao final do curso e que vão fazer estágio e precisam manter vínculo com a instituição. Os nossos alunos hoje, eles se matriculam na disciplina, né, na unidade curricular estágio supervisionado para manter vínculo. Aí eu fiquei com essa dúvida aqui agora, como que vai ser esse processo, sabe? Para o CIGA, né, esse fluxo se chama registro de atividades. Isso vai ser tratado amanhã, no próximo treinamento a gente vai ver esse fluxo de registro de atividades. Mas eu posso adiantar, né, que no geral o registro de atividades, né, por padrão para o UFRN, ele é vinculado a um período. Então, imagine, eu acho que eu conversei com alguém sobre alunos que, por exemplo, precisam passar 2 períodos dentro de um mesmo estágio. Então, aí realmente cabe à instituição definir como vai tratar, se vai, por exemplo, usar uma função que o sistema tem de renovação de estágio, mas a renovação por padrão é só mudar o período do estágio, né, mantendo aquela carga horária, digamos que ele tem, exemplo, né, 300 horas anuais de estágio. Então, digamos que nesse exemplo ele precisa de 2 períodos. Então, ou a instituição pode cadastrar as primeiras 150 horas no primeiro semestre e as outras 50 no segundo, ou pode deixar as 300 para registrar só no final, usando a renovação. Ou seja, matricula ele no primeiro semestre, renova para o segundo, mas todas as 300 vão entrar só no segundo. Então, é preciso alinhar esse comportamento. A gente deve caminhar por esse último caminho que você colocou aí, e renovando até o aluno fechar. Pronto. Porque os nossos... Depende, né, Bruno? As licenciaturas que estão relacionadas aos períodos, né? Isso. Está vinculado aos períodos, mas boa parte dos outros cursos, as engenharias, pelo menos, que eu tenho mais conhecimento, não é vinculado a período, é fluxo contínuo, né? Então, sim, não tem esse vínculo. Aí a gente vai ter que jogar e ir passando, né, fazendo essa renovação. Mas aí isso garantiria o vínculo, né? Garante o vínculo do aluno enquanto ele dever componente, vamos dizer assim, e tiver inscrito em qualquer coisa, pode ser tanto em atividades quanto em disciplinas. Se ele tiver o vínculo com alguma atividade desse tipo, ele está garantido, sem problema nenhum. Então, mas vai ter esse componente? A gente vai, de alguma forma, inscrever ele no componente estágio? Isso, por exemplo, o estágio supervisionado. Um aluno hoje, ele não vai precisar, digamos assim, estar ofertado, não. Vamos botar que hoje um aluno conseguiu, vamos supor que a gente não está no início do semestre, está, né, no meio, e um aluno conseguiu estágio hoje. A coordenação consegue inscrever, a ideia é que a gente consiga, né, que a gente inscreva esse aluno, e se ele não concluir nesse semestre ainda, a gente renova ele para o próximo semestre e assim sucessivamente, o quanto for necessário. Não, entendi.
para fazer o espírito daquilo que a gente chamou de unidade curricular estendida. A ideia é que essa renovação faça esse papel. Oi, pessoal. Oi, tá escutando? Oi, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Desculpa, eu abri aqui, deu uma barulhada. Bem, Adriano, eu entendi, tá? Na verdade é o seguinte, né? Claro que todo mundo a gente quer. O que a gente fez, né, nesse sentido das resoluções foi sempre assim, olha, gente, vamos analisar o sistema. Né, o CIGAR está sendo usado já por mais de 30 instituições. Então, assim, vamos ver se o que está proposto lá vale a pena a gente mudar o jeito que a gente faz, né? Porque às vezes está sendo feito de uma forma mais tranquila, mais fácil, que eu falo assim, né? Menos burocrática. E se tem algum momento que a gente não, desse jeito aqui para a gente não funciona, a gente pede para mudar o sistema. Então, sempre foram feitas as alterações nesse sentido. Assim, o caminho foi todo nesse sentido. Olha, o que dá para ser adaptado dentro das nossas resoluções para a gente poder usar o sistema, o que não pudesse, a gente mudaria, tá? Então, agora a gente vai ter que fazer esse casamento, assim, do que a gente alterou já nas resoluções com a forma que a gente faz aqui com o sistema, tá? Então, assim, é nesse sentido, tá? Da gente agora realmente fazer essa junção aí de todas as alterações para a gente conseguir usar da melhor forma aqui para atender também a nossa demanda. Então, assim, eu imagino, já estou vendo que será necessário um novo encontro, não só para falar da questão de prazo e tudo mais, mas para a gente discutir um pouquinho essa questão, o que muda, o que continua, o que muda do fluxo, enfim. Tá? E aí a gente vai programar para logo a gente já fazer esse encontro aí com vocês, tá bom? Beleza, só para fazer uma ilustração rápida, vamos pensar aqui hoje no fluxo de solicitação de disciplinas. Hoje, um coordenador de curso pede uma disciplina para um determinado departamento, por memorando, o departamento faz a sua reunião de departamento para analisar esses pedidos e faz a devolutiva para a coordenação de curso, informando qual docente que vai ser responsável, e a coordenação de curso faz o lançamento no sistema. Como que isso ficaria, por exemplo, como ficaria no CIGAR? A coordenação vai fazer a solicitação, mas não via memorando mais, diretamente no sistema, já podendo indicar qual horário que essa disciplina vai ser ofertada, mas não necessariamente vai fazer naquele momento a indicação do horário. O departamento vai entrar ali, vai ver se atende ou não aquela solicitação. Se atender, ela vai colocar o professor ali o departamento vai já colocar o professor naquela disciplina. E isso vai retornar para a coordenação. Então, assim, ou num futuro próximo, a própria coordenação já vai efetivar e ofertar aquela disciplina. Se ela, por exemplo, for compartilhada com outro curso, ele vai determinar, são 20 vagas, vamos botar aqui um exemplo, 20 vagas para engenharia elétrica, de uma turma de cálculo 1, e 20 vagas para engenharia mecânica. E isso vai ser uma turma. E tem mais 30 vagas que podem ser ampla concorrência, qualquer curso que estiver vinculado àquela matriz ali. Então, a gente, não necessariamente dessa forma, mas algo nessa direção que vai acontecer para breve. Tá? Patrícia, a gente até tem esse mapeamento, viu? Mas para atual, né? Para o contexto atual. A ideia, teve até uma comissão, né? O pessoal elaborou esse mapeamento. Agora a gente vai precisar atualizar esses processos e mapeamentos, tá? Não, beleza, Adriano. É bem isso mesmo, tá? De que a gente vai ter que fazer esse alinhamento, mas vai ter que ter uma parceria muito forte, né? Para dar certo, eu tenho certeza disso, porque são várias mudanças, enfim, acho que a principal é o sistema em si, mas em relação a processos, mas assim, a gente conta realmente com
com a paciência e contribuição de todo mundo, viu, Adriano? Obrigada, e assim, acho que a gente agora vai ter que constantemente ir conversando e trocando ideia e vendo o que ainda não está alinhado, de repente teve uma mudança em alguma normativa, mas ainda não ficou ok, a gente volta, né? Então, acho que agora a gente vai precisar ter essa parceria aí, mas contando que vai dar tudo certo, tá? Bem, é isso. Jefferson, quer terminar alguma coisa? O pessoal da Intenf também que está aí. Não, da minha parte está concluído o treinamento de hoje. Amanhã a gente continua, né? Seguindo, basicamente começando por essa parte de atividades. Né? Não, desculpa, próxima terça-feira.